A atividade deste sábado confirmou alguns desfalques para o técnico Mano Menezes, pensando na partida de segunda-feira contra o time do América Mineiro. Fora de campo, segue a busca pelo vice-presidente de futebol após a saída de Emílio Papaleuzinho, que deu entrevistas para algumas rádios de Porto Alegre e fez revelações sobre o seu período como dirigente da principal pasta do clube. Daverson reage ao hino colorado em um restaurante na Serra Gaúcha. Esse, o Diário do Inter KTO, de sábado, 9 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu neste sábado no ambiente e no noticiário do Internacional. E eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu pela parte da manhã. Eu estive presente no CT Parque Gigante. A primeira parte do treinamento ela foi liberada para a imprensa, a gente acompanhou e a gente teve algumas informações sobre o departamento médico do Internacional e sobre os problemas que o Mano tem para enfrentar a equipe do América Mineiro. Fabrício Bustos, por exemplo, está fora do jogo. Ele jogou no sacrifício contra o Colo-Colo, tá? Ele tinha uma lesão muscular antes, voltou só para o jogo contra o Colo-Colo porque era um jogo de vida ou morte, acabou jogando, jogou 60, 70 minutos, estourou a coxa, ou sentiu novamente a coxa, saiu da partida e está sendo reavaliado. Ele não teve uma nova lesão muscular diagnosticada, mas ele volta para o tratamento da lesão muscular que ele tinha antes e agora deve ficar há 2 a 3 semanas de fora do time do Internacional. É um reforço que deve ser preparado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, quando o Inter enfrenta o Melgar do Peru, primeiro jogo lá no Peru, tá? Além de Bustos, Alemão está no departamento médico. Sintomas gripais, a gente já falou sobre isso. O Alexandre Alemão, ele testou negativo para a Covid-19. Ainda assim, os sintomas têm sido muito fortes e por conta disso ele não treinou no sábado. Não deve treinar no domingo, atividade à tarde, com os portões fechados e com isso deve ficar de fora da partida contra o América Mineiro. O Inter já tinha René, lesão muscular, Alan Patrick, lesão muscular, Estevão com Covid-19 fora da partida, coloca esses 2 jogadores, além do Wanderson, que já está com dores musculares, com uma lesão muscular há algum tempo. Provável time do Inter para encarar o América Mineiro: Daniel, Heitor, Vitão e Mercado, Moisés na esquerda. Meio campo: Gabriel, Edenilson de Pena, Tyson, Pedro Henrique e David na frente. Um provável time do Internacional para encarar o América Mineiro, tá? Deixa eu falar sobre a busca agora do novo vice-presidente de futebol. À tarde, aqui no A Dupla, eu gravei um vídeo falando sobre possibilidades de nomes e principalmente o perfil que o presidente Alessandro Barcelos busca para esse cargo. Um perfil que tenha algum tipo de semelhança em um aspecto com Emílio Papaleuzinho, no aspecto em que Papaléu mais era elogiado nos bastidores do Internacional. Se tu clicar aqui, tu vai assistir esse vídeo, procura aqui no A Dupla, que eu trago os detalhes das possibilidades de nomes que surgiram e o que esses nomes pensam a respeito, tá? O Emílio Papaleuzinho pediu para sair, problemas de conciliar a sua atividade profissional com o cargo de vice-presidente de futebol. Para quem não sabe, vice-presidente de futebol não ganha nada, não é um cargo remunerado, é um cargo político, e o Papaléu pediu para sair. E nesse sábado, o Emílio Papaleuzinho deu entrevistas para algumas emissoras de rádio. Obviamente que não deu para Bandeirantes, obviamente que não deu para mim, não vai dar, tá? Nem vou pedir. A gente ter desde outubro essa situação dele rejeitar dar entrevistas para a Bandeirantes, rejeitar me atender em vários momentos. Eu sempre tive uma relação cordial no tete-a-tete com o Emílio Papaleuzinho, apesar de nos bastidores ele me colocar nesse boicote. Mas enfim, por isso ele não vai falar pra gente. Falou pro pessoal da Rádio Gaúcha e falou com o pessoal da Rádio Grenal. E aí eu separo aqui algumas falas e revelações importantes que ele fez sobre o período dele como vice-presidente de futebol, tá? Ele relatava para o presidente Alessandro Barcelos que ele era o melhor vice de futebol possível, pelo seguinte fato: ele não podia assumir como presidente, então ele não tinha algum tipo de aspiração a tomar o cargo do presidente, tá? Porque ele legalmente é impedido disso, por ser um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E também pelo fato de que, se o Barcelos quisesse demitir ele não era um cara que levantava grandes multidões, então não seria um grande problema.
Então ele fez esse relato, que na cabeça dele, ele era o melhor vice de futebol possível para o presidente Alessandro Barcelos, porque ele iria incomodar muito pouco, e de fato, esse é um dos grandes pilares da sustentação do Papaléu como vice de futebol ao longo dos últimos meses, tá? O fato de que ele não atrapalhava, era um cara que não incomodava no ambiente, era um cara que sabia o seu papel, sabia a sua função, e isso é muito elogiado lá nos bastidores do Internacional. Outro detalhe, ele disse que conversou com Medina depois da partida contra o Globo. E o jogo contra o Globo, a eliminação lá no Rio Grande do Norte, é algo que encuca o treinador argentino até hoje. Tá? O treinador uruguaio até hoje. Ele está no Vélez Sarsfield da Argentina agora. E diz que ele conversa e ele não consegue entender como que o Inter entrou tão mal naquela partida. Como que o Inter jogou tão mal contra o Globo. Um dos diagnósticos, uma das análises, é de que o time entrou de salto alto, em um clima de já ganhou, e por isso acabou levando o jogo na boa, e quando viu estava 2-0 para os caras, tá? Uma terceira, ele falou sobre o processo de contratações e como o Inter acertou nessa janela de transferências, com o departamento de futebol sendo conduzido pelo Emílio Papaléuzinho. E ele disse que, de fato, não conhecia o Wanderson e não conhecia o Pedro Henrique, que foram indicações do Capa. E a gente mostra aqui qual era a função do Emílio Papaléuzinho. Não era na contratação de jogadores, não era na contratação de técnico, era de respaldar um ambiente político. E o Inter entende que ele fez isso bem. E ele mesmo relatou isso agora, dizendo que ele não conhecia o Pedro Henrique, ele não conhecia o Wanderson, mas ele de alguma maneira estava dentro desse processo, estava incluído e conduzindo um departamento que fazia esse processo de buscar jogadores, de contratar, e o Inter acertou muito nessa janela de transferências. Uma última, tá? Sobre Daverson. Surgiu um vídeo do Daverson reagindo ao hino do Internacional em uma pizzaria na Serra Gaúcha. Você sabe, o Daverson está com a esposa de férias na Serra Gaúcha, publicou uma foto em Porto Alegre, muita gente achou que ele estava vindo para o Inter, não está. E aí, nessa onda ainda, os caras colocaram o hino do Internacional a todo vapor na pizzaria, e os caras começaram a filmar o Daverson. E o Daverson, tipo... assim, como se dizia, pois é, o Inter, gosto do Inter, o Inter é legal. Cara, não tem nada ainda, tá? Muita gente pergunta, viu o Daverson reagir ao hino do Inter? Gente, não tem nada ainda do Internacional com o Daverson, tá? Não tem nada mesmo. Ele tá de férias na Serra Gaúcha. Obviamente ele sabe que o Inter tá procurando centroavante, que existe uma possibilidade, existe um mundo onde ele jogue no Inter. E que essa expectativa tá no torcedor. E aí ele até fica constrangido quando o pessoal toca o hino do Inter na pizzaria, mas aí ele não faz desfeita, fica naquela. Normal, não tem nada ainda de Inter e Daverson, tá? Pra fechar, vamos falar de KTO. Vou passar as odds aqui de Atlético Mineiro e São Paulo. Vitória do Atlético Mineiro, 1,68. Empate, 3,75. Vitória do São Paulo, 5,33. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Rodada quente do Campeonato Brasileiro nesse domingo, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!